Boa tarde a todos, meu nome é Pastor Evaldo, sou do canal Degustação da Palavra e eu tenho uma palavra para o seu coração nesta tarde que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos de 1 a 6. O tema dessa mensagem é Cornélio, um homem preocupado com a sua salvação e com a sua família. Cornélio, um homem preocupado com a salvação da sua família. Então, meus queridos, Cornélio, como nós sabemos, era um centurião da corte chamada italiana, era um homem piedoso e temente a Deus, era um prosélito convertido ao judaísmo, ele e toda a sua casa. Mas Cornélio não tinha salvação. Cornélio e a sua família eram pessoas religiosas, não tinham uma salvação. E como nós sabemos, é bom a pessoa ser religiosa, mas a religiosidade não salva ninguém. A salvação, nós sabemos, é mediante receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim, aí o homem é salvo, o homem, após a sua morte, herdará a vida eterna. Então, meus queridos, a Bíblia diz que Cornélio fazia suas constantes orações a Deus e também esmolas ao povo. E isso estava agradando o coração do Senhor. Essas ajudas às pessoas pobres agradam o coração de Deus. E a Bíblia diz no verso 4 que Deus aceitou as orações e as esmolas de Cornélio. Deus se lembrou dele e da sua família e resolveu salvá-lo, como também toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus envia um anjo, à casa de Cornélio e pede para que ele chame Simão Pedro, o apóstolo Pedro, que estava em Jope, praticamente a 60 quilômetros de distância de Cesareia. E quando Pedro chega àquela casa no outro dia, andou praticamente o dia inteiro, e chegou no outro dia, a Bíblia diz que a casa, no verso 24, estava cheia, repleta de pessoas, ali familiares, amigos e parentes. A casa estava repleta de pessoas ansiosas por ouvir aquilo que Pedro pregaria, ensinaria naquele dia. Então Pedro começa a sua homilia, a sua pregação do Evangelho. E no verso 44 diz que quando Pedro ainda estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Toda aquela casa, todas aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. A salvação entrou naqueles corações, aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, foram seladas com o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, o que eu quero te dizer nesta noite, nesse final de tarde, é que Deus ele tem um propósito para a minha família, para a sua família. E eu digo para você, continue firme nesse propósito de salvação dos seus familiares. Faça como Cornélio, continue orando, continue intercedendo pelos seus familiares. Deus tem um projeto para a sua família, um projeto de salvação. E não pare de interceder pelos seus familiares, continue clamando por eles, continue intercedendo e pregando também para eles, porque Deus ele é fiel e na hora certa Deus vai te dar a vitória. E então, meus queridos, eu te peço, declare como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu e você, a nossa casa, um dia servirá ao Senhor, um dia será salvo os nossos familiares e nós veremos todos eles servindo ao Senhor na presença do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Deus nesta tarde. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.